a sua Bíblia, livro do profeta Isaías. Põe na RA hoje, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo 43. Versículo 18. Alguém pregou esse texto aqui esses dias, eu realmente não lembro. Mas nós temos falado muito desse texto ultimamente. Tem sido recorrente. E essa semana ele me saltou os olhos. Eu quero ler na RA, porque a escrita está mais interessante, a tradução ficou melhor. Quinta-feira nós tivemos uma reunião maravilhosa aqui. Papai do céu movimentou as águas um pouquinho. O Espírito Santo movimentou um pouquinho as águas e nos permitiu viver uma noite com a sombra da glória de Deus. E eu creio que o Senhor tem mais para nós. Creio. Nós devemos estarmos juntos na oração, no jejum. Há muitas pessoas na intercessão da igreja, há muitas pessoas jejuando, há muitas pessoas clamando a Deus por esta casa, por esta igreja. E você precisa se juntar a esse grupo para juntos vencermos e rompermos na oração. Amém? Deus abençoe. Achando interessante que os pastores hoje pularam uma casa, né? Está tudo bem. Isaías capítulo 43. Eu vou pedir depois, não é hoje. Já até pedi para a gente replicar essa tela lá, porque eu não consigo ler aqui atrás, né? Então é complexo. Aquele retorno está desligado. E aí complica a minha vida. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, os chacais e os filhotes de avestruzes, porque porei águas no deserto, e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu nome. Obrigado, Pai, a tua palavra. Fala conosco. Dá-nos a tua porção hoje, Senhor. E nós te daremos, como sempre fazemos, a honra, a glória e o louvor para sempre. Amém. Tome o teu lugar. Quero, com o poder da síntese, usar os minutos que temos para trazer uma palavra aos nossos corações. O contexto do texto que lemos, do profeta Isaías, que é um livro longo, o profeta, ele profetizou por mais ou menos 60 anos. É um ministério longo, por isso ele está no grupo dos profetas maiores. E aqui vai uma explicação. Os profetas, porque para você que já está lendo a Bíblia está dividida em grupos. E o Antigo Testamento, ele tem, além do Pentateuco, os livros históricos, os poéticos, os proféticos. E aí nós temos os maiores e os menores. Os profetas maiores não são porque eles são melhores do que outros, mas por causa da extensão do ministério profético. Então, os 5 profetas maiores são aqueles que durante um tempo maior profetizaram. Por essa razão, eles estão inseridos num grupo chamado de profetas maiores. Isaías é um deles. Profetizou em 4 reinos diferentes. Isaías profetizou num tempo em que Judá vive uma grande prosperidade de Deus material e financeira,
mas vive um declínio espiritual. Judá está sendo ameaçada, ainda que não tenha sido invadido pela Síria, mas está sendo ameaçada pelo Império Assírio. Isaías está martelando para a nação, chamando a nação para um arrependimento, chamando a nação para um retorno ao Senhor. Então, o contexto de Isaías é um contexto de aparente, ou a princípio, uma prosperidade, vai tudo bem. Financeiramente, vai tudo bem. A nação está bem. Judá vive uma prosperidade muito grande. Desde os tempos do rei Davi e Salomão, o reino de Judá, principalmente, Israel como um todo, mas o reino de Judá principalmente, vive uma prosperidade muito grande. Então, quando os profetas vêm e dizem que há o risco de Deus assolar a nação, ninguém esquenta, ninguém dá crédito, ninguém pensa nisso, porque o tempo é muito bom, há muita prosperidade, há uma vida muito tranquila em Jerusalém, há uma vida muito tranquila em todo o território de Judá, e eles não conseguem assimilar que tudo isso pode acabar. Mas os profetas estão martelando. Acabei esquecendo de apresentar meu querido Osiel, Deus abençoe, sempre um prazer tê-lo conosco. Os profetas estão falando e avisando ao povo que a prosperidade financeira, a bênção financeira da nação, ela está ligada à prosperidade espiritual. Ela está ligada à saúde espiritual. Então Israel não pode se enganar. Se Deus prospera a nação, é porque a mão dele está sobre a nação, cumprindo as promessas que Deus já fez anteriormente. Então, a condição espiritual da nação, ela é determinante para o bem-estar do povo. Isso é um princípio para todos nós, ainda hoje. Se estamos bem espiritualmente, todo o restante da nossa vida tende a ficar bem. Se estamos bem com Deus, se temos uma aliança com Deus, se a nossa vida está arraigada em Deus, se a nossa casa está firmada na rocha, se nós estamos bem com o Senhor, a tendência é que tudo que nós fazemos a partir daí prospere, como disse o salmista no Salmo 1, e tudo quanto fizer vai prosperar. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E se alguém teme a Deus, as outras coisas prosperarão, porque a saúde espiritual é base para uma vida abençoada. Mas Israel, que está tão bem financeiramente, está negligenciando e se voltando ou dando as costas para Deus. E Deus está falando com a nação. Deus está advertindo a nação. Nesse contexto, Isaías profetiza o que nós lemos no capítulo 43. Isaías diz para essa nação que eles não têm que ficar presos às experiências de outrora, às coisas que foram vividas em outro tempo. Eles não têm que ficar presos aos grandes feitos de Deus no passado. Isso aqui para nós, muitas vezes soa estranho, porque nós somos afeitos a vivermos das lembranças boas, principalmente. Né? Então, se nós conseguimos bons feitos no passado, a gente gosta de reproduzir isso, de ficar lembrando, de ficar falando, e muitas vezes nos gloriarmos do passado. Israel tinha isso como hábito, né? As músicas, as palavras, a mensagem dita às crianças, tudo remetia aos grandes feitos de Deus lá no passado. Então, Israel, nesse tempo, quando está falando de Deus, eles falam da travessia do mar, eles falam da abertura do mar, da libertação do Egito, eles falam daquelas coisas tremendas que Deus fez no deserto. Então, tudo deles está voltado para o passado. E aí, nós não fugimos disso, certo? Só para a gente entender. Nós adoramos. Porque no meu tempo, quem é que já ouviu isso aqui alguma vez?
Porque no meu tempo, a gente tem essa mania, né, de falar esse negócio. No meu tempo, que tempo é esse que era o meu, só meu? Não é? Porque tudo lá atrás era melhor, já viu isso? As músicas do meu tempo eram muito melhor. Quer ver como é que é assim? Quem acha que as músicas do seu tempo de jovem eram melhor do que as de hoje? Eu sabia que você ia falar isso. Todo mundo acha que a vida no seu tempo era melhor, que a música no seu tempo era melhor, que a política no seu tempo era melhor, que tudo no seu tempo era melhor. Isso é uma mania nossa. Porque a gente é muito saudosista, né? Ainda mais quem viveu um tempo bom, a gente tem isso. E o profeta está falando com o povo exatamente para repreendê-los em relação a isso. Vocês têm que parar com isso. Vocês têm que parar de ficar olhando para trás. Vocês têm que parar de ficar olhando para o ontem, para o passado. O passado é o passado. E o passado não virá mais. E não vai fazer mais diferença na sua vida de hoje. Então, isso que parece ser tão antigo, é muito atual. E aí ele diz, você tem que parar de ficar lembrando, e essa lembrança aqui é esse envolvimento emocional com o passado. Você precisa olhar para hoje, é o que o profeta está dizendo. Você precisa ver hoje, porque Deus está fazendo uma coisa nova. E é Ele quem diz, eis que eu faço no presente uma coisa nova. Você consegue olhar em volta de você? Hein? Você consegue olhar assim em volta, nas laterais, olhar para o hoje, olhar para o dia de hoje? Deus está fazendo uma coisa nova. Eu vou repetir esse texto daqui a pouco, mas o salmista disse, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Porque no dia de ontem, não adianta mais. Ontem foi maravilhoso, mas já era, já foi. Eu só posso viver o dia de hoje. E aí ele diz assim, mas fica tranquilo, porque tem muita gente que não fica olhando para trás, mas olha para frente. E só olha para frente. Só consegue pensar no futuro. E aí Deus diz assim, fica tranquilo. Em relação ao futuro, fica tranquilo. Porque eu farei uma coisa boa lá na frente. Lá na frente, eu vou construir um caminho no meio do deserto. Eu vou colocar águas no ermo. Fiquem tranquilos. Eu só quero que vocês vivam o presente e que tenham esperança no futuro. É isso que Deus está falando através do profeta nesse texto. E aí eu quero rapidamente pensar contigo nos 3 tempos da vida humana. Todos nós vivemos 3 tempos de vida. Vivemos o passado e nós precisamos entender o que é o passado. Precisamos entender o que é o passado para nós. E nós precisamos vencer o passado de forma saudável. E deixa eu te dizer, se o passado foi muito bom, muito bom, muito bom, tempo áureo, maravilhoso. Ah, pastor, a minha vida passada foi maravilhosa. É possível que tenha uma gente aqui que tenha vivido assim algo esplêndido, maravilhoso, um passado riquíssimo, abençoado, um passado muito próspero em todas as áreas, que viu muita coisa de Deus acontecer e tenha sido muito feliz no passado. Glória a Deus. Glória a Deus. Você precisa pegar esse passado e colocá-lo numa prateleira. Porque ele é uma experiência, ele é uma referência. Nós não anulamos o passado, nós não esquecemos do verbo do verbo esquecer para desaparecer da mente. Não é disso que o profeta está falando. Nós não anulamos o passado, nós pegamos esse passado, bom, maravilhoso, e colocamos ele numa estante. Ele passa a ser uma referência. Provérbios diz que a glória do jovem é a força, mas a glória do velho
são os cabelos brancos. Sabe o que significam os cabelos brancos? Eu já estou começando com alguns aqui, mas para a galera mais antiga, é a alegria, é a glória, é a coroa de tudo que já foi vivido. Você olha para o Marcelinho, por exemplo, você vê, um homem que já viveu muito. A glória do ser humano está na capacidade de chegar a uma idade com cabelos brancos. Não é o cabelo propriamente, porque tem uma galera aqui que já, enfim, deixa quieto. Mas é viver, é ter vivido e ter a experiência acumulada. Porque os sábios necessitam da experiência. Os jovens têm o conhecimento, mas só a experiência, junto com o conhecimento, trará para nós a sabedoria. E aí os velhos, os mais antigos, do alto dos seus cabelos brancos, podem olhar para os mais novos e dizer: fica tranquilo, filho, já passei por aí e você precisa aprender comigo sobre as experiências que eu já vivi. Então é uma glória para quem consegue chegar nesse tempo. É uma glória para quem já viveu tantas experiências e hoje pode compartilhar. Mas essas experiências, elas estão numa prateleira. E eu não posso viver lá atrás. Eu não posso viver há 50 anos. Eu não posso viver no passado. Esse passado, ele já está consumado. E está ali como uma referência. Mas há muitos que tiveram um passado trágico, ruim, um passado de dor, de sofrimento. E o que eu faço com esse passado de sofrimento? Eu preciso sepultá-lo. Porque não adianta eu carregar a dor. Não adianta eu carregar o sofrimento comigo. E esse é um dos grandes problemas da nossa sociedade, que insiste em carregar o peso da dor, do fracasso, das frustrações. Gente que não deu certo, gente que quebrou, gente que faliu em todas as áreas, gente que passou por frustrações, gente que foi atormentado, que foi de alguma forma perturbado, e que essas lembranças de que esse passado tenta assolá-los e perturbá-los. E se nós não tivermos cuidado, o passado nos consome, ele nos destrói. E há muitas pessoas que não conseguem se desvincular, se desvencilhar desse passado. E se as experiências do passado são ruins, nós precisamos sepultá-los. Nós precisamos enterrar. Nós precisamos abandonar. Porque quando uma coisa morre, ou quando alguém morre, nós precisamos sepultar. Você se lembra de Josué, quando estava chorando, Israel chorou 30 dias por causa de Moisés que está morto. E Josué está chorando, ele não para de chorar, até que Deus perdeu a paciência com Josué. Você já leu isso, não? E Deus vai lá para Josué e diz assim: Josué, se levanta! Chega! Moisés está morto. Você viveu o luto? Você viveu o tempo necessário? Ok, agora é hora de se levantar. Por quê? Porque viver o luto eternamente não nos levará a lugar algum. Então nós precisamos ter esse discernimento, que precisamos vencer o passado, precisamos colocar o passado no seu devido lugar. É preciso, se o passado foi de glória, põe ele na estante, para de vez em quando você olhar para ele. Mas é só o passado. Se o passado foi ruim, foi de tristeza, sepulta ele, enterra, para não lembrar mais, para que ele não te atormente mais, para que ele não te perturbe mais. É preciso se livrar disso. Quantas pessoas que financeiramente quebraram, e porque quebraram, não conseguem mais desenvolver uma nova atividade, não conseguem mais se reerguer, porque a sombra do prejuízo os assola. Quanta gente que teve um relacionamento rompido, teve uma amizade que se acabou, teve um problema que aconteceu, teve uma perda na vida, e não superam essas perdas, e porque não superam, não conseguem dar o passo adiante, e vivem presos num passado que não tem solução. Eu me lembro de Davi.
filho seu morre, porque Deus disse que a criança iria morrer, ele orou 7 dias, direto, jejuando e orando por causa da criança, mas a criança morreu, e quando todos acharam que Davi ia surtar, que Davi ia entrar em parafuso, ele se levanta, e Davi me ensina, que nós lutamos até o último minuto, até o limite, nós lutamos até a última possibilidade, mas uma vez esgotada a possibilidade, e não há mais como reverter, é hora de virar a página, de viver o luto, virar a página, levantar, tomar um banho, passar perfume, se pentear e voltar a viver. Amém? Então diga comigo, eu preciso viver. Pode ser melhor, né? Diga, eu preciso viver. Passado é só o passado. Não importa se foi bom ou se foi ruim. As coisas mudam. Hoje de manhã, conversei com uma amada, não está aqui hoje, porque os nossos mais idosos, eles frequentam o culto da manhã. 90 vai fazer 91. 91 anos. E aí, a perna já dói, já tem aquelas dorzinhas que você também já está começando a sentir. E eu disse para elas, mas o salmista, de uma forma meio estranha, ele disse para nós que na velhice nós daremos frutos. E muitas vezes, por não entendermos o salmista, nós achamos que nós vamos continuar correndo maratonas de 42 quilômetros, mesmo na velhice. Não foi isso que o salmista disse. Ele disse que é importante continuar dando frutos. Só que a nossa forma de frutificar, ela muda. Mas nós não podemos perder de perspectiva a realidade de que todos nós continuamos a frutificar. Já não consegue mais correr os 42, 21, 11, 10, 5. Mas o importante é não parar a corrida. É não deixar de frutificar. Mas o passado, ele não pode querer nos assombrar onde nós estamos vivendo. E é isso que ele diz para nós. Precisamos deixar de lado as nossas vitórias, sepultar os nossos fracassos. É preciso superar as perdas, superar os fracassos. É preciso deixar ali de lado as nossas conquistas. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos entender as mudanças de fase. Quando Elias chamou Eliseu, Eliseu faz um ato profético que é maravilhoso. 1 Reis, capítulo 19, versículo 21. Quando Eliseu está perseguindo, ou começando a seguir Elias, Elias falou, então se você quer me seguir, você tem que ir lá e deixar as tuas coisas e vir comigo. Então o texto diz que Eliseu deixou Elias ali, foi até o lugar onde estavam os seus bois, matou os bois, fez um fogo, queimou tudo, queimou a madeira, queimou tudo, cozinhou a carne, e depois deu a carne para o povo, e eles comeram. Então ele saiu e foi com Elias. Esse texto ele é emblemático, porque ele tem um ato profético aqui. Eliseu entende que é tempo de mudanças. Eliseu entende que o tempo dele arar a terra acabou. O tempo dele viver com a carroça, com os bois, arando a terra, terminou. Agora ele vai mudar de fase. Então, para mudar de fase, ele não pode levar a carroça. E nós precisamos entender isso. Diga para o teu irmão, para onde você vai? Não dá para levar a carroça. Diga para ele assim, profeticamente. Às vezes você fica rindo. Mas você tem que falar com autoridade. Diga para ele, se você quiser ir, tem que queimar a carroça. Tem que queimar os bois. Tem que deixar tudo aí. Você tem que pegar esse passado, queimar tudo, oferecer ao Senhor, distribuir, para viver uma nova vida. Mas tem gente que diz assim, Senhor, não, mas eu vou, só que eu quero carregar isso aqui comigo. Não vai, carregando essa tralha, carregando esse peso, carregando a carroça, carregando esses bois, carregando essas coisas, não dá para ir. Você precisa romper, você precisa deixar, você precisa se desvencilhar. E Eliseu não pensou 2 vezes. O que tem que fazer? Deixar tudo lá. Já comigo, que foi lá, queimou as carroças todas, matou o boi, fez a comida, fez a carne, distribuiu. Ou seja, não tem mais como voltar. E eu tenho aprendido em Deus que quem decide seguir a Jesus,
precisa acabar com todas as possibilidades de voltar. Você se lembra de Pedro? Pedro deixou o barco guardadinho. Isso é um perigo, amados. É um perigo, porque quando Jesus chamou Pedro, ele disse assim, tá bom, você já fez uma grande pesca, mas deixa isso aí e vem comigo, porque a partir de hoje você será um pescador de homens. Quando é que você vai voltar a pescar, Pedro? Nunca mais, nunca mais. Mas o Pedro, sempre sendo Pedro, ele deixou um barco, não sei aonde ele largou esse barco, guardadinho. Por que você fala isso, pastor? Porque ele pegou o barco depois e voltou a pescar. Se você deixa a carroça, se você deixa os bois, a chance de você voltar é grande. Mas quando você queima as carroças, quando você mata os bois e faz uma carne, um churrasco, quando você afunda o barco, não tem mais como voltar. Não tem mais outra vida. Eu não posso mais voltar para aquela vida que eu vivia. Eu não posso mais voltar para o meu passado. Eu não posso mais voltar para de onde eu vim, porque não há mais, não existe mais. Aquela vida ficou. Quantos aqui são testemunhas de que abandonaram aquela vida? É o que Paulo disse: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. E aquelas coisas todas, elas já passaram, não existem mais. Mas onde estão aquelas conquistas? Já era. Paulo disse uma vez: eu pequei todas as minhas conquistas, todos os meus títulos, todas as minhas realizações, peguei tudo, botei numa estante e disse assim: é igual esterco, a mesma coisa, não vale mais, porque agora eu tenho uma nova vida para viver. E nós precisamos queimar essas carroças, nós precisamos matar esses bois, precisamos nos desvincular e dizer: Senhor, eu estou aqui, para onde nós vamos agora? E se algum dia você achar que a caminhada está ruim, que a caminhada está difícil, você vai tentar olhar para trás e vai falar assim: mas para onde eu voltaria? Não tem mais para onde voltar, não tem mais o que fazer. É aquilo que Pedro disse, e a palavra dele é verdadeira. Ele disse: Senhor, nós vamos para onde? Não tem mais. Eu não tenho mais para onde ir. Amém, amados? Como eu amo o Senhor, porque desde que eu entreguei minha vida para Ele, eu disse: a partir de hoje tu és o único na minha vida, eu só tenho o Senhor. Se o Senhor me abandonar, eu não tenho para onde ir. Se o Senhor não falar comigo, eu não tenho com quem mais falar. Tem gente que fala com Deus no domingo e na segunda consulta os espíritos, na terça vai bater tambores, na quarta vai jogar búzios. Tem gente que fala com um monte de Deus. Eu fiz uma escolha na minha vida, eu queimei tudo, eu não tenho mais para onde voltar, eu só tenho o Senhor. Quem mais aqui só tem o Senhor? Dê um aplauso para Ele bem forte. O passado ficou. O passado ficou. Você sabe por quê? Se você vive hoje um tempo difícil, olhe para o passado com nostalgia, a depressão pode te alcançar. Você sabe que depressão é excesso de passado na vida das pessoas. Não dá para viver o passado mais. Então nós precisamos ter discernimento com relação a isso. Nós precisamos decidir viver. Não dá para ficar hoje com o passado na cabeça, não dá mais. Já ficou para trás. Sepulte, enterre, queime, mate o boi, faça o que você tiver que fazer, mas se desvincule dele. Amém, amados? Segunda verdade que esse texto me mostra. E Paulo, antes de seguir adiante, Paulo ele nos dá um exemplo, né? Quando ele fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, ele fala, é um texto lindo de Paulo, um outro, né? Quando ele diz, Filipenses 3,13, ele diz: mas é claro, irmãos, que eu não penso que já consegui tudo isso. Não julgo que já tenha alcançado tudo. Você pode ler comigo? Mas, 1, 2 e... mas... Calma. Esse esquecer aqui é a mesma origem que o profeta Isaías está falando para o povo. Não lembrem mais, esqueça, deixem para trás. Irmãos, isso aqui não é amnésia, presta atenção nisso. Paulo não vai esquecer de tudo que aconteceu na vida dele. Ele não vai apagar da memória. Ele não vai deletar, não tem como fazer isso. Mas ele está dizendo
que não faz parte mais da lista de lembranças do dia a dia, não faz parte mais do portfólio de consulta deles. Isso aqui eu já deixei, já foi. É uma vida que já foi. Eu deixo voluntariamente, intencionalmente, eu deixo isso aqui para trás. Eu não quero mais o meu passado comigo. Deixei. É isso que nós precisamos. Segunda verdade que esse texto diz para nós é que o segundo tempo de vida do ser humano é o presente. E o presente é um presente. Amém? Diga comigo. O presente é um presente. O presente é o que temos para viver agora. É o que Deus nos deu. É o que o Senhor nos presenteou. É aquilo que Ele nos permitiu. Deus nos deu o dia de hoje. Eu brinco muito enquanto estou dando aula, porque tem gente que reclama: ah, mas eu nasci no Brasil. Ué, é o que você tem, mano. Por mais que você fale alguma coisa, você está no Brasil. Você vive no Brasil, você nasceu aqui. Amém, amados? E eu preciso viver isso com alegria. Porque você poderia ter nascido em alguns outros lugares. Tem gente que fala: mas eu nasci no complexo. Eu poderia te dar uns 3 ou 4 outros lugares que você não gostaria de ter nascido. O complexo é uma bênção. É uma bênção. Amém? E eu não posso reclamar daquilo que eu não tenho como mudar hoje. O Senhor me deu o dia de hoje. O Senhor me deu esse tempo para viver. E sabe de uma coisa? Deus está trabalhando no hoje. Deus não trabalha no ontem. Deus não trabalha no amanhã. Ele trabalha no hoje. E o texto sagrado diz para mim que Deus está fazendo uma coisa nova hoje. Hoje. Amanhã Ele vai fazer outra, não sei, mas hoje Ele está fazendo uma coisa nova. Ele já fez algumas coisas na parte da manhã, fez algumas na parte da tarde, e agora à noite Ele continua fazendo uma coisa nova. Você sabe qual é o problema? A gente não percebe. A gente não percebe. A gente vive, mas não percebe o que Ele está fazendo. E o Salmo 118, 24, é o salmo que eu li no início. O salmista, numa poesia linda, ele disse: este é o dia que fez o Senhor. É esse o dia. Alegremo-nos, exultemo-nos e alegremo-nos nele. Você pode ler comigo? Mas tem que ler com alegria, amém, amados? 1, 2 e... Você acredita nisso? Você concorda com isso? Sim ou não? Ah, mas o meu dia está... Foi o Senhor quem fez. Será que você está olhando com óculos errado? Será que você está olhando para o lado errado? Deus está fazendo uma coisa nova. Você sabe qual é o problema do dia? Tem gente que reclama do dia, já viu assim? Está fazendo frio no Rio de Janeiro. Quem já pecou essa semana aqui? Que reclamou do frio? Confessa o pecado? Não. Tem gente que confessa. Tem outros que não confessam o pecado. Reclamaram do frio. Irmão, que coisa maravilhosa é o frio. Nós moramos no Rio de Janeiro. Você sabe quantos dias de frio você tem por ano? Esse ano Deus foi bom conosco. Nos deu já 20 dias de frio. 20 dias de frio no Rio de Janeiro. Isso é um fenômeno. Que coisa boa, 15, 16 graus. Acordei para nadar ontem. Tirei o cobertor e falei: não, misericórdia, Senhor. 15 graus. Falei: hoje não, Pai, hoje não, hoje não. Tem misericórdia da minha alma. Mas dormimos tão bem. Cobertorzinho gostoso. Foi o Senhor quem fez. Foi o Senhor quem fez. Esse é o dia que o Senhor fez.
Esse é o dia que o Senhor fez. Então você precisa parar de olhar pelo lado errado. Às vezes a gente olha só para o lado errado do dia e não percebe o que o Senhor está fazendo de bom. Deus está fazendo uma coisa nova. Deus está fazendo uma coisa boa. E a pergunta dele para nós é: por acaso você não percebe? E quando eu estava falando sobre isso, eu lembrei de um texto, primeiro livro dos Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 18, vê se é isso, Eliseu e o moço, vai mais um pouquinho adiante. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. É o capítulo 6, quando Eliseu pede para Deus abrir os olhos do moço. Me ajuda a pregar. E aí, o menino está ali, o exército sírio vem, cerca Samaria, e eles começam a cercar para invadir Samaria. E aí o menino do Eliseu, ele vai lá fora pegar alguma coisa, e quando ele olha, ele vê o exército cercando a cidade, e ele fica apavorado, fica desesperado. Meu Deus, nós vamos morrer! Meu Deus! E agora? Carros e cavalos estão cercando a cidade. Nós vamos morrer! Você vai morrer se estiver olhando pelo lado errado, amém, amado? Então diga para ele ou para ela aí, você só vai morrer se estiver olhando do lado errado. Porque quem olha do lado do inimigo está vendo só o inimigo. E aí a impressão é que vai morrer. E você pode morrer de infarto, com medo do inimigo que está lá longe ainda. Você precisa mudar a visão. Ele volta desesperado. Que coisa linda. Ele volta desesperado. Profeta, nós vamos morrer. Profetão, ajoelha aí, meu filho, que eu vou fazer uma oração por você. Mas esse aqui é onde eu quero chegar. E aí ele diz: Senhor, põe anjos lá fora, traga um exército para nos proteger. Foi isso que ele fez? Senhor, acampa os teus anjos aqui agora. Foi isso que ele fez? Ele fez assim: Senhor, abre os olhos desse moço, Senhor. Que oração estranha. Abre os olhos desse moço, Senhor. Eu quero orar isso hoje aqui. Eu quero orar. Talvez ele não aceite, mas ora aí você. Diga, olha assim, pensa na pessoa que está ao teu lado e fala assim: Senhor, abre os olhos dele ou dela. Abre os olhos dele, abre os olhos dela. Porque o problema não está em Deus. O problema não é no dia que o Senhor fez. O problema não é no que está acontecendo. O problema é nos nossos olhares. Somos nós que não estamos enxergando. Abre os olhos desse moço, Senhor. Glória a Deus. E quando o moço abriu os olhos, ele olha e eis que lá estava, desde cedo. O exército sírio está acampado, mas os carros e cavalos do Senhor estão acampados ali para guardar e para livrar. Você precisa que Deus abra os teus olhos. Você precisa que Deus abra os teus olhos. Você lembra de Agar? Agar foi embora com o menino Ismael e ela saiu, acabou a água e ela não tem mais condição de dar água para aquele menino. Ela então deixa o menino lá, sai uma distância de um tiro, mais ou menos 100 metros, para não ver o menino morrer. E aí enquanto o menino está orando, não é nem Agar que está orando, enquanto o menino está orando, Deus ouve a oração do menino. Não sei se você já percebeu isso no texto, mas não é Agar que está orando, é o menino que ora, e Deus ouve a oração diga assim: Deus ainda ouve a oração dos meninos. Porque tem adulto que tem hora que não quer orar mais, tem adulto que está com a vista turvada, tem adulto que está tão desesperado que não consegue ver mais nada na sua frente, está tão perturbado que não consegue ver mais nada. Você é um menino hoje? Tem algum menino aqui? Diga para um adulto aí, desse que está do teu lado aí, fala assim: fica tranquilo. Tem gente orando. Diga para ele, diga para ela: tem gente orando. Deus vai abrir teus olhos. Deus vai abrir teus olhos. Tem gente orando. Deus vai abrir os seus olhos. Enquanto o menino está orando, Deus responde a oração dele e abre os olhos de Agar, é o texto. E quando Agar olha para o lado, tem um poço.
Os teólogos discutem, Deus abriu o poço na hora ou abriu os olhos de Agar? Eu fico com a segunda opção. O poço já estava ali, mas a luta, o desespero, a angústia não permitiu que Agar enxergasse um poço do seu lado. Mas quando os olhos são abertos, você consegue ver a solução. Levante a sua mão comigo. Diga: Senhor, abra os meus olhos. Eu não sei onde está o poço. Eu não sei onde está o exército, mas o Senhor sabe. Diga para Ele: abre os meus olhos, me ajuda a ver, Senhor, e acalma o meu coração. Terceira verdade que esse texto me dá é o tempo futuro. Se nós precisamos viver o presente, o que falar do futuro? Como se relacionar com o futuro? E aí Deus diz para eles: fiquem tranquilos, porque do futuro eu vou cuidar. Quando chegar a hora, eu vou abrir um caminho. Isso é lindo demais. Eu vou abrir um caminho para você. Quem aqui já teve a sensação de olhar para frente e não ver nada? Porta fechada, sem caminho, sem saída. Só eu e ele que só vivemos isso? Tem mais alguém comigo? Agora os crentes chegaram. Que você olha e não vê nada. Você já foi no deserto? Já viu o filme do deserto? O que é um deserto? Característica do deserto. Do deserto. Areia, 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 areia. Se estiver muito seco, a terra está ressecada. Deserto é isso. Como é que você constrói um caminho no deserto? Não tem como. Porque a areia se movimenta. E ela cobre qualquer coisa que você faça, as pegadas, qualquer coisa. A areia cobre imediatamente. Então não tem como ver caminho no deserto. Não tem caminho no deserto. Ou você é levado por alguém que conhece o deserto, ou você fica rodando em círculos. Mas Deus vai fazer um caminho para você nesse deserto. Você não sabe, você não conhece, mas entrega o teu caminho a Ele. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer. Com relação ao futuro, creia. Creia. Tem esperança. Como será o meu futuro? Deus sabe. Ele tem o melhor para mim. Eu não vejo nada. Eu não sei o que vai acontecer. Como é que faz um caminho num negócio desse? Não tem como. Mas Deus sabe. Deus sabe. E na hora H, Ele vai me conduzir. Porque Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Põe o Salmo primeiro aí, fica de pé. Põe o Salmo primeiro para a gente terminar. Pode vir o louvor. Salmo primeiro, para a gente terminar, lendo o Salmo primeiro. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Leia comigo. Mas você tem que ler assim. Leia com convicção, amém? Agora só um momento. Me perdoe a emoção. Põe para o 23, que era o 23 que eu queria. Essa é a emoção do pregador. Primeiro já foi. 23, é isso aí. É isso aí. Hoje de manhã a gente discutiu sobre esse negócio de ser ovelha, de não ser ovelha. Quem aqui é ovelha? Tem certeza? Cadê? Tem uns que não levantaram a mão, acho que são lobo, né? Quem é ovelha, levanta a mão. É porque tem... Você sabe que olhando daqui de cima não dá para saber, né? Ovelha é parecida com lobo. Você sabe disso, né? São muito parecidas. A olhos nus você não distingue o que é ovelha e o que é lobo. Então eu não sei, estou olhando aqui. Você falou que é ovelha, eu estou acreditando, amém? Tem umas formas da gente descobrir se é ovelha ou se é lobo, mas deixa isso para outro dia. Vamos ver? 1, 2 e... O Senhor é o meu... Nada. 2, lê. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome.
Aumenta o tom agora. Bondade. Dê um aplauso bem forte assim. Quem sabe você está aqui hoje, mas você não consegue enxergar. Parece que não há caminho, não há solução. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: tem um caminho. Eu sou o caminho. Aquele que anda comigo jamais estará em trevas. Quem sabe você está perdido, perdida completamente, sem saber para que lado vai. Mas hoje o Senhor deseja guiar você. Se é com você que eu vim orar, eu quero muito que você saia daí do teu lugar. Vem aqui no altar, nós vamos orar juntos. Talvez você diga: Senhor, eu preciso de um direcionamento. Eu preciso olhar e ver alguma coisa. Eu não vejo nada. Eu não vejo o poço. Eu não vejo o teu exército. Eu não vejo nada. Tudo que eu vejo são os meus inimigos. Tudo que eu vejo é uma escuridão terrível. Eu não vejo solução. Eu não vejo saída. Mas o Senhor tem uma saída. Se você está aqui, se é por você que eu vim orar, sai daí do teu lugar, em nome de Jesus. Vem aqui à frente. Eu vou orar contigo, no nome de Jesus. Se é você, sai daí e vem para cá. Eu quero orar contigo hoje, no nome de Jesus. Não deixe esse lugar sem levar contigo a unção do Senhor e a visão de Deus. Isso, não tenha receio. Se é com você, sai daí e vem para cá e nós vamos orar. Enquanto eu canto essa música, você sai do teu lugar e vem caminhando para cá, em nome de Jesus. Quero orar contigo. O Senhor, bendito seja o nome do Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono. Pastor, eu estou completamente perdido, perdida. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer que Ele está fazendo uma coisa nova por você. E Ele vai abrir os seus olhos para que você veja. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. O Senhor tem poder para abrir os teus olhos hoje. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte. Queria muito que águas ninguém ficasse sozinho aqui na frente. Intercessores e intercessoras. Tu és a fonte, Senhor. Um para um. Tu és o rio, Deus. Aleluia. Existe um rio aqui. Obrigado. Existe um rio, Senhor. Aleluia. Que flui do teu grande amor. Águas que correm, águas que curam. Por onde ele passar o rio, por onde o rio passar,
Declare isso. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero, Deus, eu quero beber das tuas fontes, oh, fontes de águas vivas. Eu quero beber, Senhor, eu quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Estenda as tuas mãos. Oramos juntos nessa hora, Senhor. Oramos juntos nessa hora. A tua palavra é verdade hoje. A profecia, dita há mais de 2.700 anos, ela continua viva hoje. E foi o Senhor quem disse: eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e elas me seguem. Oh, Pai querido, foi o Senhor Jesus quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então hoje, meu Pai, eu te peço, não que o Senhor faça o caminho, não que o Senhor crie um poço, não que o Senhor envie agora os teus anjos, mas que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra os nossos olhos e nos faça enxergar, aquilo que o Senhor está fazendo. Abre os olhos, Senhor, abre os nossos olhos, abre os olhos dos meus irmãos, para que nós possamos, hoje à noite, amanhã pela manhã, durante essa semana, enxergar o que o Senhor está fazendo. E nós daremos a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor para sempre. Diga amém. Diga graças a Deus. Dê um aplauso ao Senhor bem forte. Eu quero